homem sensato jamais deveria queixar-se. A sua lucidez fala compreender a grandeza da vida e sua consequente harmonia. Se contemplas o universo, extasia-se ante a magnitude dos infinitos sistemas estelares. Se examina o microcosmo, deslumbra-se face à extraordinária manifestação da vida nas expressões igualmente inumeráveis de partículas, moléculas e elementos infinitamente pequenos. No seu corpo, no entanto, pulsa o coração, essa bomba perfeita, vigorosa, que trabalha incessantemente desde o primeiro impulso para sustentar-lhe e vitalizar-lhe a complexa aparelhagem de aproximadamente 60 trilhões de células através de 2 movimentos enérgicos, sístole e diástole. Esse músculo resistente é o responsável pelo cosmo orgânico no qual habitas transitoriamente. Não é necessário que se faça um exame de outros órgãos para que a criatura tenha motivos de agradecimento, sentindo o pulsar divino nela mesma. Agradecer esse trabalho majestoso do coração, dia e noite, na alegria e na dor, no trabalho e no repouso, no prazer e na tristeza, mantendo a vida sem que, ao menos, no seu automatismo desperte a atenção. É o mínimo que a todos cumpre realizar com alegria e espontaneidade. Agradece a Deus o coração maravilhosamente desenhado e construído para te auxiliar no processo da evolução, nas etapas reencarnatórias, e ouvidas as pequenezes a que te prendes, fomentando desequilíbrios evitáveis. Agradece, pois, a Deus, tua vida, teu corpo, teu ser eterno que marcha vertiginosamente para Ele. Agradeço, Jesus, a bênção do Natal que nos renova e aquece, em vibrações de paz aos júbilos da prece, que te louvam dos céus ao pó que forra o chão. Agradeço a mensagem que te exalta, reacendendo o sol da nova era, nos cânticos da fé viva e sincera, que nos refaz e eleva o coração. Agradeço as palavras em teu nome, naqueles que conheço ou desconheço, que me falam de ti com bondade sem preço, conservando-me em ti, seja em que verbo for, e as afeições queridas que me trazem, por teu ensinamento que me alcança, a sublime presença da esperança ante a força do amor. Agradeço o conforto de tudo que recebo em forma de ternura, na mais singela flor que me procura, ou na prece de alguém, e as generosas mãos que me auxiliam a repartir migalhas de consolo, seja um simples lençol ou um simples bolo para a festa do bem. Agradeço a saudade dos entes que deixei noutros campos do mundo, que me deram contigo o dom profundo de aprender a servir, de entender e de orar. Os afetos que o tempo me resguarda, sob fulgurações que revejo à distância, induzindo-me a ver-te entre os brincos da infância, nas promessas do lar.
por tudo em que o Natal se revela e se expande, a envolver-nos em notas de alegria, que o teu devotamento nos envia em carícias de luz, pelo trabalho que nos ofereces, perante a fé maior que hoje nos invade, para a edificação da nova humanidade. Ser louvado, Jesus. Meu amigo, não te esqueças, pelo Natal de Jesus, de cultivar na lembrança a paz, a verdade e a luz. Não ouvides a oração, cheia de fé e de amor, por quem passa sobre a terra, encarcerado na dor. Vai buscar o pobrezinho e o triste que nada tem, o infeliz que passa ao longe, sem o afeto de ninguém. Consola as mães sofredoras e alegra o órfão que vai pelas estradas do mundo, sem os carinhos de um pai. Mas, escuta, não te esqueças na doce revelação que Jesus deve nascer no altar do teu coração. Saudações, queridos caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa em mais este encontro que reúne música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. É Natal, nascimento da estrela da esperança que trouxe a todos nós o prenúncio de uma nova era. Depois dele, tudo seria diferente. Os anos seriam gravados em seu nome. Reis e príncipes de todo lugar se renderiam à sua majestade e os homens, a partir de então, levariam milênios para entender a força da sua mensagem. Para falarmos sobre esse momento tão especial para a humanidade, em nosso programa Em Busca do Sagrado, abordaremos o tema O Advento do Cristo, o Natal. Para uns, o Filho unigênito do Pai, o agênere, aquele por cuja apresentação ao mundo devem os homens colocar-se em posição de devoção absoluta. Afinal, Deus fez-se carne e tabernaculou entre nós, conforme nos disse o evangelista João no capítulo 1, verso 14 do seu evangelho. Outros, porém, um judeu impertinente, um taumaturgo que realizou prodígios e prestidigitações, um ilusionista condenado pelo poder vigente e morto como um reles bandido em uma cruz. Já outros o veem como um homem nascido do ventre de uma mulher simples na cidade de Nazaré, nos primeiros anos do século I, e também a quem acredite que ele seja uma invenção religiosa, um mito criado por fiéis em nome da sua fé. Embora haja diversas versões, o fato é que esse personagem consta de prenúncios exarados nos livros do Velho Testamento, sobretudo pela boca profética de homens como Miqueias, cerca de 700 anos antes do nascimento do Messias, que dizia que ele se poria de pé, apacentando seu rebanho com a força de Yahvé, com a majestade do nome de Yahvé, seu Deus. Habitarão seguros, porque então ele será grande até os extremos confins da terra. Anos mais tarde, outro profeta, Jeremias, anunciava a chegada do grande rei em suas falas. Ele dizia que virão dias, oráculo de Yahvé, nos quais suscitarei a Deus um germe justo que reinará como um rei. Isaías, por seu turno, anunciaria que ele haveria de vir mediante o sinal do Senhor. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho e lhe chamará Emanuel. Antes daqueles dias anunciados, todavia, a boca profética havia se calado, quando, naquela noite de céu estrelado, em que a lua prateava a terra, enriquecendo-a de luz, naquela casa humilde, cercado por animais e pais amorosos, chegava ao mundo aquele que mudaria a sua história. Desde os seus inesquecíveis anos da terra, que a humanidade tenta decifrá-lo.
A teologia apoderou-se de sua biografia, atribuindo-lhe um nascimento não natural, pais com dotes especiais e dados irreconciliáveis quando postos lado a lado nos documentos oficiais que restaram de tal reconstrução. Somente após séculos, pesquisadores ousaram romper as barreiras dogmáticas para adentrarem naquele universo histórico em busca do Jesus de verdade. Aquele homem simples, nascido em uma casa pobre na pequena Nazaré, e de sua vida cheia de espetacular humanidade. O ano era 325 da nova era. Reunidos na cidade de Niceia, bispos de todas as partes foram convocados pelo imperador Constantino para deliberações acerca daquela que passaria a ser, em breve tempo, a religião oficial do Império Romano. Jesus já havia sido analisado pela história, pelos contos e pelas fantasias, chegando a dilemas quais o que ali se apresentavam. De um lado, o presbítero de Alexandria, Ário, que defendia ser Jesus um homem finito, carnal, criado por Deus, não dele emanado ou de mesma característica, negando em parte a sua divindade. De outro, um diácono que passaria a ser depois o bispo de Alexandria, Atanásio, que defendia a ortodoxia, afirmando que Jesus era coeterno e consubstancial, da mesma substância com o Pai, ou seja, plenamente Deus. Esta grande disputa se arrastaria por séculos, sendo a hipótese ariana soterrada pela força impositiva da Igreja em sua versão secular, firme e dogmática. Em Calcedônia, anos mais tarde, os doutos imporiam em seus credos que Jesus era perfeito tanto na divindade quanto na humanidade. Esse mesmo seria, na verdade, Deus e realmente homem. Albert Schweitzer, filósofo, médico e filântropo alemão, em seu A Busca do Jesus Histórico, afirma que a motivação por buscar o personagem Yeshua no tempo teria sido a comprovação de que seria possível encontrar o Salvador, personagem histórico criado e defendido pelas narrativas. Contudo, deu-se conta de que esse teria se perdido pela falta de registros que o consubstanciassem, restando o homem nazareno, incomum, é certo, mas o homem demasiadamente humano. Para além das questões históricas ou dogmáticas, o certo é que, embora o autor afirme que o Jesus histórico será para o nosso tempo uma estranheza, um enigma, ele conclui a sua obra dizendo que o Jesus eterno e permanente é absolutamente independente do conhecimento histórico e só poderá ser entendido por meio do contato com o seu espírito, que ainda está operando no mundo, se nos chega como um desconhecido, sem nome, e nos fala a mesma palavra: siga-me. Ele revelará a si mesmo nas obras, nos conflitos, nos sofrimentos que eles passarão em sua companhia, e como um mistério inefável, eles aprenderão em suas próprias experiências quem ele é. A tais conclusões chegam os que se debruçam sobre a vida desse ser inigualável, porquanto a sua existência ainda é e será sempre para nós um presságio distante do que nos reserva o futuro evolutivo da humanidade. Conforme Kardec, em questão 625, o espírito mais puro que já pisou nestas terras. Para nós, um farol sensível às almas que puderem absorvê-lo em verdade, como modelo e guia para as nossas existências. Jesus é o imperador do universo, o conquistador da terra, o guerreiro invencível, o pacificador, o que espalha amor e soergue os caídos, os feridos, os maltrapilhos de todos os tempos. Ele é a concórdia com a harmonia universal. É a palavra de Deus traduzida nos idiomas da terra. Ele é o caminho, a verdade, é a essência da vida. Ele é a expressão máxima do amor, das possibilidades humanas. Ele é o grito de consolação aos que sofrem, aos que partem e àqueles que ficam enlutados ante a partida. Jesus é o nosso amigo incondicional, que estará sempre vivo em cada um de nós. Seu nascimento é o despertar para esta faceta da alma, que caminha para Deus inexoravelmente como parte do seu destino, progresso em vias de renascimentos e aprendizados. Jesus é o pastor que reúne em seus apriscos de fé as ovelhas ávidas por sentido, protegidas dos salteadores e sabotadores de almas.
Por isso, nasça Jesus hoje, amanhã, sempre. Nasça para que não esqueçamos de tudo o quanto nos trouxe de possibilidades e o quanto esta terra ainda reverbera o seu verbo fluido e sincero, amainando a fúria nos corações abrasados pelos atavismos das guerras, intestinas lutas pelo poder e pela glória, efêmeros oásis no deserto das ilusões. Gratidão, querido Mestre, que seu dia seja para cada um de nós estrela e nossos corações por ti manjedouras, iluminadas pelo coração do Divino Pai, que nos aguarda como filhos pródigos ao retorno após tão extenuante périplo. Que nos encontremos em todas as partes, em todos os versos e em todas as canções, e que tu sejas em nós a única verdade que necessitamos saber sobre ti. Olá, queridos amigos e ouvintes do Em Busca do Sagrado. Estamos no Natal, celebrando a luz de Jesus, nosso modelo e guia. Esta é a época de renovarmos o amor incondicional que Ele nos ensinou. Agradeço imensamente a vocês por nos acompanhar em 2025. Nossa jornada à luz da doutrina espírita reafirmou a importância da caridade e da reforma íntima, que o aprendizado no Em Busca do Sagrado nos inspire a viver o fora da caridade não há salvação. Que a paz e a esperança que emanam do Cristo consolem e fortaleçam seus lares. Que a nossa busca pelo sagrado nos conduza sempre à prática do bem e à fraternidade. Que a certeza da imortalidade nos fortaleça. Um abraço amoroso, desejando um feliz e santo Natal. Que em 2026 possamos seguir firmes, fortes e juntos em busca do sagrado. Ao clarão do Natal, que em ti acorda a música da esperança, escuta a voz de alguém que te busca ao ninho da própria alma, alguém que te acende a estrela da generosidade nos olhos e te adoça ao sentimento, qual se trouxesses uma harpa de ternura escondida no peito. Sim, é Jesus, o amigo fiel que volta. Ainda que não quisesses, lembrar-lhes-ias hoje os dons inefáveis, ao recordares as canções maternas que te embalaram o berço, o carinho de teu pai, ao recordar-te nos braços enternecidos a paciência dos mestres que te guiaram na escola e o amor puro de velhas afeições que te parecem distantes. Contemplas a rua, onde luminárias e cânticos lhe reverenciam a glória. Entretanto, vergaste ao peso das lágrimas que te desafogam o coração. É que ele te fala no íntimo, rogando perdão para os que erram, socorro aos que sofrem, agasalho aos que tremem na vastidão da noite, consolação aos que gemem desanimados e luz para os que jazem nas trevas. Não hesites. Ouve-lhe a petição e faze algo. Sorri de novo para os que te ofenderam. Abençoa os que te feriram. Divide o farnel com os irmãos em necessidade. Entrega 1 minuto de reconforto ao doente. Oferece uma fatia de bolo aos que oram sozinhos sob ruínas e pontes abandonadas. Estende um lençol macio aos que esperam a morte sem aconchego do lar. Cede pequenina parte de tua bolsa no auxílio às mães fatigadas que se afligem ao pé dos filhinhos que enlanguecem de fome. Ou improvisa a felicidade de uma criança esquecida. Não importa se diga que cultivas a bondade somente hoje, quando o Natal te deslumbra. Comecemos a viver com Jesus, ainda que seja por algumas horas, de quando em quando, e aprenderemos pouco a pouco a estar com Ele em todos os instantes, tanto quanto Ele permanece conosco, tornando diariamente ao nosso convívio e sustentando-nos para sempre. Natal, reina a celeste barcarola. Enquanto te refazes na alegria, muita gente padece a noite fria.
ao rigor da aflição que desconsola. Desce a escura tristeza que te espia, do cárcere de angústia em que se isola, e espalha o bem por sacrossanta esmola do teu farnel de luz e de harmonia. Abre teu coração, ajuda e abraça o sofrimento ou a sombra de quem passa em desespero rígido e infecundo. E o Cristo, renascendo no teu peito, será contigo o amor puro e perfeito, tecendo a paz e a redenção do mundo. Amados companheiros do programa Em Busca do Sagrado da Federação Espírita do Estado da Bahia, é com muita alegria que digo a vocês que neste Natal, que o Espírito de Jesus, a sua presença, o seu amor e a sua mensagem de luz, aqui repartida e concretizada nas mensagens do programa Em Busca do Sagrado, possam calar fundo na intimidade de cada um de vocês. E que em 2026 possamos mais uma vez estar juntos, amando e vibrando com a mensagem de Deus, com a mensagem do sagrado em nossos corações e nos atos de cada um de nós. Muita paz a todos. A festa corria em alegrias incontidas. Acepipes variados servidos sobre a mesa, cercada de segredos e fantasias. A conversa fluía em termos dos temas cotidianos, quando o dono da casa, Hillel Ben Baruch, como inspirado pelos vapores emanados dos fermentados que ali eram servidos, recordava dos folguedos emocionais que o motivavam a compartilhar com os demais. Agradeço, dizia Hillel, em primeiro lugar ao nosso Deus que nos permite obter da vida salutares e prazerosos momentos, quais este que aqui experimentamos. Agradeço por minha doce Débora, mulher de muitos predicados e que acaba de me conceder a honra de ser pai de varão saudável, que agora repousa sobre o berço ornado de amor. Imagino que vocês sintam o mesmo, porquanto vejo-os todos também agraciados de virtudes e cuidados especiais do Criador. Brindemos ao Altíssimo, portanto, taças ao alto, olhos fechados em sentido de profundo êxtase. Hillel, sem que fosse esta sua intenção, havia mudado o rumo da conversa, que antes versava sobre frivolidades típicas dos comuns, e agora, evocando graças alcançadas, chegava ao supremo poder do universo, pai de toda a crença daquele lugar. Débora Bath-Shebuia, a esposa homenageada, era uma moça atraente, de olhos vívidos, por cuja energia teria se apaixonado o marido que a citava neste momento. O pequeno Saulo dormia o sono dos justos, enquanto a madrugada acomodava os festejos em sua homenagem. Sábio Isaías, levantou-se Azir, como que iniciando pretensa lembrança de todos os que elaboraram em nome desta causa maior. Sábio conselheiro, por cujas profecias anunciava a chegada da verdadeira providência sobre a terra. Apesar de todos os presentes aquecerem quanto aos encantos das palavras de Isaías, nem todos tinham em suas predições exata certeza quanto à assertividade das previsões. Matias, que era um deles, em tom solene, redarguiu: "Encanto-me com as predições do profeta, todavia desconheço o que ele possa ter dito quando afirmou que da Galileia viria a grande luz. Por acaso vocês entendem que ele se referia ao filho da Virgem que haveria de salvar as nações? Algo tão grandioso poderia vir por meio dos miseráveis, referindo-se às menores condições do povo daquele lugar?" Hillel, ao ouvir o dileto amigo, pronunciou-se quanto à grande luz. Recordou do relato que uma parenta sua havia lhe feito há cerca de 4 anos. Lembrou que em uma oportunidade festiva, qual aquela em que se encontravam, Ana havia descrito a experiência pela qual passou seu esposo Aulo, ocorrida em uma noite em que prestava guarda numa das fortificações da torre, erigida para guarnecimento do templo.
O esposo narrou que observava o céu ornado de estrelas quando percebeu que uma delas se deslocava pairando sobre um ponto. Nos dias seguintes, conforme sua observação, permanecia em situação que ensejava questionamentos. Aulo, visivelmente impactado pelo fenômeno, tentou traduzir para os demais a ocorrência inusitada, sendo admoestado por uns como o criador de teorias estapafúrdias e por outros como tolo à cata de fantasiosas crenças. Sem sucesso, encetou caminhada rumo ao local que a estrela indicava, tentando ali esclarecer o curioso evento. Dias de jornada o fizeram afastar-se cerca de 2 léguas do local onde se encontrava, chegando a uma pequena estribaria por onde a luz se concentrava de forma não usual. Pensou a princípio tratar-se de ilusão de ótica, mas ao aproximar-se viu um casal que acolhia em mudas esfarrapadas um pequeno nascituro, de olhos que brilhavam como diamantes, que fitavam os pais como se abraçasse em raios de amor incontidos. A cena despertou mais ainda a curiosidade do soldado, porquanto o local era cercado de víveres que participavam do momento como alegres convidados a um momento tão sublime. E Léo, a essa altura, entoando a voz, dando ar de espanto aos acontecimentos, relatou que o soldado Aulo jamais foi o mesmo desde então, passando a adotar comportamentos estranhos como resultado da experiência. Matias, sem dar maior crédito ao acontecido, reduziu a importância ao momento, afirmando que soubera por outras fontes de que os soldados romanos, por conta da forte pressão sofrida nos campos de batalha, davam sinais de que estavam à beira da loucura. Por certo, Aulo seria um deles, enlouquecido pela força do serviço espousado. A jovem Maria ouvia atentamente a conversa, registrando em seus refolhos a chama ardente de uma nova esperança para a sua existência. Conhecia as profecias as quais eram contadas por seu pai nas noites frias de inverno, e agora a mente infantil se dava conta de que talvez os dias preditos estivessem em vias de chegar. Nos anos que se passariam, essa seria a tutora do jovem Saulo, que inocente dormia. Os anos inclementes passaram sem cessar, e podemos ver o velho soldado andando pelas ruas de Jerusalém, acompanhado de outros que, vez por outra, se revezavam em chacotas atinentes ao estado mental do venerando Senhor. Chamavam-no de tonto, para além de outros adjetivos, por causa da ausência absoluta de ação do legionário. Em outros tempos, fora feroz combatente. Agora, como inerte no estado de letargia, acudia precípite aos levantes. Contudo, ao invés de usar a força da espada, era o primeiro a buscar conciliações sem o exercício da violência. Fato que, se não fosse efetivo, teria lhe custado o cargo e a vida. Como Roma desejava a contenção dos conflitos e o método estranho de Aulo era eficaz, deixavam-no na patrulha, sem contudo livrá-lo da sanha dos demais que o viam como fraco e apalermado. Naquela sexta-feira, Aulo fora chamado para observar uma movimentação nas ruas por conta de uma execução que se daria termo a partir do meio-dia, próximo ao Morro da Caveira. Ao chegar ao local, deu-se com uma multidão de esfaimados, doentes, provenientes de toda a ralé, que choravam uns, gritavam outros, enquanto o grupo passava, conduzindo o condenado, que carregava sobre suas costas pesada cruz. O seu corpo, em andrajos, revelava que fora supliciado em demasia pelos chicotes que lhes arrancaram as carnes, desfigurando-o quase que por completo. O coração de Aulo apertou em angústia incontida. Que atos justificariam tal violência? O que teria feito aquele homem para merecer tamanha carga de suplícios? A curiosidade tomou-o por completo, levando o soldado às proximidades do cortejo. Aproximou-se mais e mais do condenado, chegando a uma distância que fê-lo observar em aqueles olhos o mesmo brilho que tivera visto quando encontrou aquele bebê anos atrás. As carnes envelhecidas do romano tremeram de emoção ao reconhecê-lo. Se os céus mandaram uma estrela para anunciar sua chegada, por certo deve tratar-se de alguém especial, enviado por Deus para a redenção de quantos pudessem estar com ele. Se ao ver o pequeno for irradiado de tal forma que a sua vida jamais seria a mesma, o que dizer dos próximos dias?
já que tivera a chance de ver aquele de quem todos falavam, o Salvador, que viria mudar o mundo e as pessoas. Havia passado da hora nona, e os despojos do condenado estavam sendo conduzidos por familiares até a gruta que lhe abrigaria, porquanto nada podia ser feito quanto às exéquias naquela sexta-feira do período pascal. Saulo subiu o monte para observar aquele a quem aprenderia a combater a partir de então, observando que os restos de ossos se espalhavam por todos os lados. Em meio a essa paisagem funesta e ameaçadora, partes do que fora uma farda legionária estavam espalhados em todo o caminho que levava ao local do Calvário. Saulo estranhou que aqueles apetrechos estivessem ali jogados, quando se deparou com um homem, vestido apenas com uma túnica suja, ajoelhado diante da cruz, com os olhos prostrados ao céu em lágrimas de profundo sentimento que exalavam dor. Os soldados que acompanhavam o séquito dos bajuladores da lei reconheceram o velho Aulo, que por certo havia enlouquecido de vez. Recolheram-no ao calabouço, onde haveria de perecer em dias. Saulo sorria de soslaio, enquanto, sem saber porquê, recordava de Maria, sua doce companhia de infância, que brotava insidiosa em sua mente naquele instante. Deixou-se perder no tempo, vendo-se agora em um jardim, nos belos tempos de infância. Maria se aproximava, em seus olhos diamantina luz, dizendo: Saulo, vês a despedida daquele que deixou a luz da estrela iluminar seu coração. Graves testemunhos o aguardam. Em breve, essa estrela nascerá para você. Após o desanuviar daquela tarde, o plenilúnio trazia nova estrela que brilhava forte. Saulo olhava aquele céu intrigado com a força daqueles pontos de luz. E mais ao longe, Jesus o observava, pois em breve tempo, naquela alma, ele estaria prestes a nascer. Quem te ouviu não te esqueceu. Tanta coisa já se disse, como se te conhecessem como eu, que te guardei em mim. O teu olhar eu nunca vi, tua voz quem dera ouvisse. O que sei é dessa paz que se acendeu quando eu cantei assim. Você é o céu, eu sou só a poeira. Eu sou cigarra, você é a estrela verdadeira. Você é tanto e eu tão pouco, ou quase nada. No teu colo sou só alguém chorando. Mas te busquei a minha vida inteira e te perdi na ilusão primeira. A minha vida é um passo, você é o caminho, o pão, o vinho, o abraço, e eu preciso de você. Você é o céu, eu sou só a poeira. Eu sou cigarra, você é a estrela verdadeira. Você é tanto e eu tão pouco, ou quase nada. No teu colo sou só alguém chorando. Mas te busquei a minha vida inteira
e te perdi na ilusão primeira. A minha vida é um passo, você é o caminho, o pão, o vinho, o abraço, e eu preciso de você. Queridos amigos, que neste período de final de ano a presença seja a nossa maior conquista. A presença na percepção dos próprios pensamentos, na percepção das próprias emoções, na identificação, observação das próprias ações. Na relação conosco, possamos mergulhar fundo. Na relação uns com os outros, possamos ser o mais transparentes o possível. Na relação com o todo, com o sagrado, possamos sentir essa presença e esse amor. Feliz Natal, feliz Ano Novo e, acima de tudo, que a sua potência em ação, em utilização, lhe garanta um harmonioso, feliz novo 2026. Minha mãe, por que Jesus, cheio de amor e grandeza, preferiu nascer no mundo nos caminhos da pobreza? Por que não veio até nós, entre flores e alegrias, num berço todo enfeitado de sedas e pedrarias? Acredito, meu filhinho, que o mestre da caridade mostrou em tudo e por tudo a luminosa humildade. Às vezes penso também nos trabalhos deste mundo que a manjedoura revela, ensino bem mais profundo. E a pobre mãe de olhos fixos, na luz do céu que sorria, concluiu com sentimento em terna melancolia. Por certo, Jesus ficou nas palhas sem proteção, por não lhe abrirmos na terra as portas do coração. Desde a ascensão de Herodes o Grande, que se fizera rei com o apoio dos romanos, não se falava na Palestina senão no Salvador que viria enfim. Mais forte que Moisés, mais sábio que Salomão, mais suave que Davi, chegaria em suntuoso carro de triunfo para estender sobre a terra as leis do povo escolhido. Por isso, judeus prestigiosos, descendentes das 12 tribos, preparavam-lhe oferendas em várias nações do mundo. Velhas profecias eram lidas e comentadas na Fenícia, na Síria, na Etiópia e no Egito. Castiçais de ouro e prata eram purilatos em Cesareia. Tapetes primorosos eram tecidos em Damasco. Vasos finos eram importados de Roma. Perfumes raros eram trazidos de remotos ricões lá da Pérsia. Negociantes habituados à cobiça cediam verdadeiras fortunas ao Templo de Jerusalém, após ouvirem as predições dos sacerdotes. E filhos tostados do deserto vinham de longe trazer ao santuário da raça a contribuição espontânea com que desejavam formar nas homenagens ao celeste renovador.
tudo era febre de expectação e de ansiedade. Palácios eram reconstruídos, pomares e vinhas surgiam cuidadosamente podados. Touros e carneiros, cabras e pombos eram tratados com esmero para o regozijo esperado. Entretanto, o emissário divino desce ao mundo na sombra espessa da noite. Das torres e dos montes, hebreus inteligentes recolhem a grata notícia. Uma estrela estranha rutila no firmamento. O enviado, porém, elege uma pequena manjedoura para que se faça ali o seu berço de luz. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade para com todos os homens. Ali, na estrebaria singela, estão ele e o povo com ele inicia uma nova era. É por isso que o Natal é a festa da bondade vitoriosa, lembrando o Rei Divino que desceu da glória à manjedoura. Ele reparte com teu irmão a tua alegria e tua esperança. Reparte com teu irmão teu pão e tua veste. Recorda que ele, em sua divina magnificência, elegeu por primeiros amigos e benfeitores aqueles que no mundo nada possuíam para dar, além da pobreza ignorada e da pobreza singela. Não importa sejas, por enquanto, terno e generoso para com o próximo, somente um dia. Pouco a pouco, aprenderás que o espírito do Natal deve reinar conosco em todas as horas da nossa vida. Então, serás o irmão abnegado e fiel de todos, porque cada manhã ouvirás uma voz do céu a sussurrar-te de maneira sutil. Jesus nasceu! Jesus nasceu! E o Mestre do Amor terá realmente nascido em teu coração para viver contigo eternamente. Menino me deixa falar uma coisa que me intriga. Mas não pense que eu quero rusga, muito menos ter gente inimiga. Se a pessoa faz um ano, celebrando o dom da vida, esse alguém merece presente, atitude bem decidida. Quem é que faz aniversário nessa época que estamos vivendo? É Jesus, o Mestre Maior, que por nós morreu na cruz. Será que estamos sabendo? Será que ele deseja ter esses 1000 presentes que trocamos entre a gente? O que o Mestre almeja é algo mais coerente. Que a gente se transforme e deixe de ser descrente. Botar a vaidade de lado. Orgulho e vaidade só nos prendem no passado. Assim, se um presente quisermos dar para Jesus, andemos na trilha cristã, pautando no Evangelho uma vida que a Ele conduz. Feliz Natal, bom ano para todos. Muita paz. Esta é a noite em que no mundo cristão se festeja a natividade do menino Jesus. Mas vós, meus irmãos, deveis também vos alegrar e festejar o nascimento da nova doutrina espírita. Vê-la-eis crescer como esta criança. Como ele, ela virá a esclarecer os homens e mostrar-lhes o caminho que devem percorrer. Logo vereis os reis, como os magos, virem também a esta doutrina, pedir o socorro
que já não encontram nas ideias antigas. Não mais vos trarão incenso e mirra, mas se prosternarão de coração ante as ideias novas do Espiritismo. Já não vedes brilhar a estrela que os deve guiar? Coragem, pois, meus irmãos, coragem. Em breve podereis, com o mundo inteiro, celebrar a grande festa da regeneração da humanidade. Meus irmãos, durante muito tempo encerrastes no coração o germe desta doutrina. Mas eis que hoje ele se manifesta em plena luz, com o apoio de um tutor solidamente plantado, e não deixará que se verguem seus frágeis ramos. Com esse suporte providencial, crescerá dia a dia e tornar-se-á a árvore da criação divina. Dessa árvore colhereis frutos, não só para vós, mas para os vossos irmãos que tiverem fome e sede da fé sagrada. Oh, então apresentai-lhes esse fruto e gritai-lhes do fundo do coração: vinde, vinde partilhar conosco o que alimenta o nosso espírito e alivia as nossas dores físicas e morais. Mas não esqueçais, meus irmãos, que Deus vos fez levedar o primeiro germe, que esse germe cresceu e que já se tornou uma árvore capaz de dar frutos. Resta-vos algo a utilizar. São os galhos que podeis transplantar. Antes, porém, vede se o terreno no qual confiais esse germe não oculta sob sua camada aparente algum verme roedor que poderia devorar aquilo que o Mestre vos confiou. Sagrados amigos, sagradas amigas, que neste ano que termina, possamos ter levado a mensagem de Jesus conosco e no ano que se avizinha, tentemos colocá-la em prática. Que Deus os abençoe, tenham um excelente Natal, boas festas com Jesus em nossos corações. Um forte abraço e continuemos juntos em busca do sagrado. Maldade, escravidão, guerra, ódio, vingança. Eis o mundo anterior ao século I. Nasce Jesus nos panos de um celeiro e alastra-se na terra um clarão de esperança. Jesus cresce tranquilo e se faz mensageiro de consolo e de paz, de amor e segurança. Tudo é luz e bondade, reconforto e mudança. Começa, enfim, a abolição do cativeiro. Mais tarde, ei-lo maior, o homem justo e perfeito, ensina o rumo certo, o perdão e o direito. Sofre perseguições, vence a cruz desolada. E o sol que o viu nascer, brilhando em ondas de ouro, contemplará Jesus no milênio vindouro, abençoando a terra em nova madrugada. Queridos companheiros de jornada evolutiva, chegamos ao final de mais um ano. Tempo precioso que Deus nos concedeu para aprender, servir e para amar. Ao olharmos para trás, talvez encontremos alegrias, conquistas, desafios, mas também encontraremos algumas dores. Tudo, porém, faz parte das lições necessárias para o nosso crescimento moral e espiritual. Que possamos agradecer pelas oportunidades recebidas, inclusive pelas dificuldades que nos ensinaram paciência, fé e perseverança.
Nada acontece sem a permissão divina. Todos nós já sabemos disso. E tudo coopera para o bem de todos nós que confiamos em Deus. Neste momento de renovação, eu convido cada um que está aqui nos ouvindo a que o seu coração reflita. O que aprendeu neste ano? Quanto conseguiu amar, perdoar e compreender? De que forma poderemos ser, neste momento, instrumentos de paz para este ano que ora se inicia? Que esse próximo ano nos encontre mais humildes, mais caridosos e mais conscientes de que as nossas responsabilidades são responsabilidades como espíritos em processo de evolução constante. Que Jesus ele seja o nosso guia e modelo e que ilumine nossos pensamentos, palavras e ações. Encerramos, então, mais um encontro, elevando o nosso pensamento a Deus e pedindo que Ele abençoe os nossos lares, nossas famílias e o movimento espírita, para que ele continue sendo este movimento de acolhimento, de estudo e de fraternidade. Que a paz do Cristo permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Muita luz, meus queridos, muito amor, muita esperança a este novo ano que se aproxima. Paz para todos nós, sabedoria e muito amor no coração, para que nós possamos ser guiados pelo amor e pela luz. Senhor, desses caminhos cor de neve, de onde desceste um dia para o mundo, numa visão radiosa, linda e breve, de amor terno e profundo, das amplidões augustas dos espaços, no teu Natal de eternos esplendores, abriga nos teus braços a multidão dos seres sofredores. Que em teu nome receba um pão o pobre que tem fome, um trapo o nu, o aflito uma esperança. Que em teu Natal a terra se transforme num caminho sublime, santo e enorme, de alegria e bonança. Apesar dos exemplos da humildade, do teu amor a toda a humanidade, a terra é o mundo amargo dos gemidos, de tortura, de treva e impenitência. Que a luz do amor de tua providência ampare os seres tristes e abatidos. Em teu Natal, reunidos nós queremos, mesmo no mundo dos desencarnados, esquecer nossas dores e pecados nos afetos mais doces, mais extremos. Reviver a efeméride bendita da tua aparição na terra aflita, unir a nossa voz à dos pastores, lembrando os milagrosos esplendores da estrela de Belém, pensando em ti, reunindo-nos no bem, na mais pura e divina vibração, fazendo da humildade nosso caminho de felicidade, estrada de ouro para a perfeição. Amigos queridos do programa Em Busca do Sagrado, esse ano de 2025 foi um ano especial, onde tivemos muitas alegrias nesses nossos encontros dos sábados, no nosso programa Em Busca do Sagrado, que sempre nos traz textos, reflexões positivas a respeito da vida e da espiritualidade. Que o Cristo continue inspirando a essa equipe que trabalha com afinco para trazer esse programa a todos nós, e que possamos ter um ano novo, repleto de paz, de alegria, e que todos recebam
as bênçãos do Cristo que renasce sempre em nossos corações quando nos tornamos terra boa para a semente do semeador. Que esse seja o convite de um novo tempo para a mudança do nosso planeta, para a mudança dessa nossa sociedade, em nome da paz, em nome do amor, sempre em busca do sagrado. Muita paz. Agradeço, Jesus, a bênção do Natal que nos renova e aquece, em vibrações de paz aos júbilos da prece que te louvam dos céus ao pó que forra o chão. Agradeço a mensagem que te exalta, reacendendo o sol da nova era, nos cânticos da fé viva e sincera que nos refaz e eleva o coração. Agradeço as palavras em teu nome, naqueles que conheço ou desconheço, que me falam de ti com bondade sem apreço, conservando-me em ti, seja em que verbo for. E as afeições queridas que me trazem, por teu ensinamento que me alcança, a sublime presença da esperança ante a força do amor. Agradeço o conforto de tudo que recebo em forma de ternura, na mais singela flor que me procura ou na prece de alguém. E as generosas mãos que me auxiliam a repartir migalhas de consolo, seja um simples lençol ou um simples bolo para a festa do bem. Agradeço a saudade dos entes que deixei noutros campos do mundo, que me deram contigo o dom profundo de aprender a servir, de entender e de orar. Os afetos que o tempo me resguarda, sob fulgurações que revejo à distância, induzindo-me a ver que entre os brincos da infância, nas promessas do lar. Por tudo em que o Natal se revela e se expande, a envolver-nos em notas de alegria, que o teu devotamento nos envia em carícias de luz. Pelo trabalho que nos ofereces, perante a fé maior que hoje nos invade, para a edificação da nova humanidade, sê louvado, Jesus. Nós todos estamos felizes, é festa de paz e de luz, tempo que enseja paz e amor, o amor do menino Jesus. Festa de cor e presentes, Unidos em nome do bem, os corações estão mais contentes, nasceu novo rei em Belém. Natal, 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 é tempo de fraternidade. No mundo de paz, amor e esperança, Natal é também caridade. Qual flor no jardim a se abrir. Natal, 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 fazemos por ti orações. Quem dera fosse Natal todo dia, com Jesus em nossos corações. Nós todos estamos felizes, é festa de paz e de luz, tento que enseja paz e amor, o amor do menino Jesus. festa de cor e presentes, unidos em nome do bem, os corações estão mais contentes, nasceu novo rei em Belém. Natal, 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 é tempo de fraternidade. No mundo de paz,
amor, esperança. Natal é também caridade. Natal, 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 estrelas no céu a sorrir. Aqui é que nós viramos crianças, qual flor no jardim a se abrir. Natal, 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 Fazemos por ti oração.